Olá, aqui estamos para mais uma oportunidade dos nossos estudos da doutrina espírita. Hoje nós estaremos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos, então vamos aqui dizendo que somos da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370. E temos então esta condição de nos reunirmos durante a semana, pessoalmente lá na nossa casa espírita para os estudos da doutrina e também através dos nossos vídeos que ficam disponíveis nas redes. Então, essa é mais uma dessas oportunidades, né? Vamos nos preparar fazendo a nossa prece, pedindo aos bons espíritos, ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, quando buscamos o seu Evangelho, buscamos fazer as nossas boas reflexões, entendemos que é importante esse caminhar de forma mais segura, através dos ensinamentos que são trazidos por ele no Evangelho e pela doutrina, nos falando da vida espiritual. Então, aproveitar esse momento que é muito gostoso. Certamente todos nós estamos envolvidos por essa atmosfera de paz, de amor, característica do Evangelho de Jesus. E vamos pedindo aos benfeitores espirituais que nos acompanham, que iluminem o nosso pensamento, que adocem o nosso coração, para que assim possamos entrar nessa faixa vibratória gostosa do Evangelho e poder então apreciar toda essa mensagem de luz que o Mestre Jesus trouxe já há tanto tempo para a nossa humanidade. Assim, pedimos a esses benfeitores que nos envolvam com todas essas energias salutares. E certamente aqui eles estão. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade. Com a sua bênção vamos começando os nossos estudos. Então, hoje estamos aqui no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Nós vamos trabalhar o item 3 e o item 4 deste capítulo, né? Ele já começou a semana passada. O título aqui destes dois itens é O Consolador Prometido. Então, tem um texto que o Kardec coloca para nós logo aqui no início do item 3, e nós vamos dar uma lida, então, para podermos nos situar do que se trata o Consolador Prometido. Então, é um texto extraído do Novo Testamento, está lá em João 14, versículo 15 a 17. Então, vamos ver aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos. É Jesus falando com os seus apóstolos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, nós vamos primeiro nos situar, né? Nós falamos aqui que essa é uma fala de Jesus aos seus apóstolos. Em que momento está acontecendo isso, né? Então, é um momento bastante especial. É aquele momento da Santa Ceia, são os últimos momentos que Jesus tem com os seus discípulos. E ele está preparando aqueles homens para essa continuidade. Ele está se despedindo, mas ao mesmo tempo está preparando aqueles seus aprendizes para que eles possam dar continuidade a todo aquele trabalho que eles já vinham fazendo junto com o Mestre Jesus. E Jesus então diz a eles que eles não desanimem, porque
Se eles se mantivessem firmes, obedecendo à vontade do Pai, realizando o mandamento maior, outro Consolador viria e daria assim continuidade. Então, no momento a gente já sabe, né? É um momento bastante particular, é Jesus com aqueles homens. Mas vamos voltar aqui ao texto para que a gente leia e entenda direitinho, porque cada frase aqui do texto já traz para a gente algo bem importante. Então, Jesus diz assim: se me amais. Então, ele está colocando aqui numa condição, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, ele não está dizendo, olha, me ame. Ele está falando, se me amais. Ele está deixando a porta aberta, o livre-arbítrio da escolha. Então, se vocês escolherem continuar comigo, né, me amando e praticando os mandamentos, que mandamentos eram esses? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não foi isso que ele disse quando ele foi questionado sobre os mandamentos? Então, esse é um mandamento, ele disse, eu estou aqui não para abolir os 10 mandamentos, mas trazendo esses mandamentos numa condição maior. E aí ele fala, né, do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se me amais e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Olha que interessante. Quer dizer, então, outro. Jesus já era um Consolador. Jesus já estava conosco pela misericórdia do Pai para encaminhar a nossa humanidade para uma condição melhor, de mais bem-estar, de um relacionamento melhor dentro das famílias, da compreensão do dever, não só dos direitos. Então, Jesus já estava ali conosco como um Consolador, curando as nossas feridas físicas e emocionais, orientando nas nossas questões das dificuldades emocionais. Então, Jesus já era um Consolador, já estava ali presente na figura de um Consolador. Mas, como ele sabia que estava ali se despedindo, iria voltar para o plano espiritual, ele iria passar um tempo, né? Sem a presença dele, física pelo menos, ele já vai falando, olha, o Pai vai mandar outro Consolador, ou seja, outro, né, que viria na mesma condição dele, para continuar guiando, olhando, amparando, curando, e vai continuando aqui a frase, né? Então, o Pai vai mandar outro Consolador para que fique eternamente convosco, porque sim, né? Ele, enquanto encarnado, ali iria ser crucificado, então não estaria presente. Mas esse outro Consolador que o Pai vai mandar estará eternamente, ou seja, é uma condição espiritual já, né? Não é uma condição da matéria, porque tudo que é matéria é passageiro. Jesus vai dando todas as dicas já, aqui nessa fala. Aí ele fala assim, vai ficar, que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. Aí ele dá o nome desse Consolador, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, ele diz que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, porque infelizmente ainda a humanidade estaria nesta condição do materialismo, né? Não haveria avançado a ponto de entender, né, quem seria esse Espírito da Verdade. Mas
Jesus fala para os apóstolos, vós os conhecereis, até porque os apóstolos estariam neste grupo do qual se compõe o Espírito da Verdade, né? Mais adiante a gente vai explicar. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, então, a quem o Pai enviará em meu nome, então ele já vai dando aqui também, né? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo. Espírito Santo é esse grupo de espíritos elevados que estão a serviço de Jesus e que formam esse grupo do Espírito da Verdade. Inclusive, muitos irmãos, né, que depois vieram aqui para o planeta, reencarnaram, grandes cientistas, grandes filósofos, todos fizeram parte ou fazem parte desse conjunto de espíritos elevados que ele diz aqui, né? O Consolador, que é o Espírito Santo, conjunto de espíritos elevados, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ou seja, quando Jesus está falando ali para aqueles homens, pensem em vocês, há 2023 anos atrás, ele falando isso para aqueles homens, né? Vos ensinará todas as coisas, ou seja, Jesus não tinha dado conta, né, de ensinar tudo, até por conta da falta de conhecimento da humanidade naquele momento. Eram homens brutos, não tinham ciência, não tinham o desenvolvimento intelectual, né, que depois, com o passar dos tempos, a ciência, o progresso veio trazendo para a humanidade. Então, o Consolador prometido, ou esse grupo, o Espírito da Verdade, ele traria ainda outras informações além daquelas que Jesus já tinha trazido. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Jesus sabia que a gente ia esquecer, né? Que nós iríamos dar mais atenção mesmo às questões da matéria, né? A questão do nosso dia a dia, dos compromissos diários, e esqueceríamos da fé, do compromisso nosso com o cultivar o Evangelho, o amor, a caridade, que foi o que ele ensinou em nossos corações. Então, esse Consolador prometido teria esta função também, né? Ele viria trabalhar como Consolador, como Jesus trabalhou, orientando, guiando, amparando, cuidando, curando, mas também teria essas outras funções de resgatar tudo que Jesus já havia ensinado e também de dar continuidade a esses ensinamentos. Este Consolador prometido nada mais é do que a doutrina espírita, que chega na humanidade por volta de 1850, né? O grupo de espíritos, então, se manifesta através de vários médiuns, trazendo para a gente todo esse compêndio, essa coleção de informações, de conhecimentos que Kardec, então, de acordo com a sua condição espiritual, assume como nosso irmão trabalhador fiel, né? E coloca todas essas informações em livros à disposição para que a humanidade pudesse conhecer, né? Mas vamos aqui então continuando os nossos estudos. Então, nosso Mestre Jesus, ele tem trazido para a gente, através dos tempos, essa segurança de que nunca estaríamos só, né? Desde este momento em que ele se despede dos discípulos, ele ali já deixa bem claro, olha, ninguém vai ficar esquecido não, né? Todos estão sempre amparados, estão sempre protegidos pelo amor do Pai. O que acontece é que muitos de nós, por escolhas próprias,
por acreditar mais na matéria do que talvez na condição da fé, não da fé antiga, né? Mas a fé verdadeira, a fé que busca se instruir, enfim, por escolhas, a gente enveredou mais pelo campo da matéria e se esquece de Jesus. Mas aqui ele está colocando também para a gente, agora no item 4, que acontece o seguinte: esse capítulo do Cristo Consolador, que é o capítulo 6, ele vem logo depois do capítulo que fala do bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. E tem um porquê, né? Nós estamos falando aqui do Kardec. O Kardec, quando recebe todas essas instruções, todas essas orientações vindas do plano espiritual, ele vai sendo orientado a trabalhar e como vai ser colocado todos esses assuntos em livros, né? E aqui foi orientado que ele colocasse dessa forma, que ele colocasse primeiro a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, e depois colocasse o Cristo Consolador, para que a gente entendesse bem o que é a dor, né? O que é e quem é esse Consolador. Então, nós vimos aqui no capítulo 5 que nós temos uma condição aqui no planeta. Os nossos espíritos, eles precisam passar por esse processo de burilamento. Nem toda dor é expiação. A dor, ela pode ser uma condição de um aprendizado, ela pode ser sim uma expiação e pode ser uma missão. Não uma missão grande que nem a dos apóstolos, mas missões pequenininhas, de atender um familiar nosso em necessidade, de ser companheiro fraterno de um irmão que trabalha conosco, missõezinhas, mas é a nossa missão. E passamos muitas vezes dificuldades para cumprir com essa missão. Então, sim, a dor, o sofrimento, as dificuldades, elas fazem parte dessa existência que estamos passando aqui. Todos nós precisamos deste caminho para poder amadurecer, desenvolver capacidades e virtudes, né? Ela não está à toa, foi isso que a gente viu nesse capítulo. Mas vamos agora também falar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Então, é através deste Consolador prometido, então, que a gente consegue entender todo o Evangelho do Mestre Jesus. Toda essa condição das parábolas que ele trouxe, dos seus ensinamentos, quando foi trazido para nós a realidade da vida espiritual, é que a gente pôde destrinchar todo aquele aprendizado que a gente vinha fazendo com Jesus no Antigo Testamento. E agora a gente, então, com a doutrina espírita, com as informações trazidas pelos amigos espirituais, né, que pertencem a esse grupo maior, do Espírito da Verdade, a gente consegue entender tudo direitinho. Então, sim, o Pai, ele dá oportunidades para nós. Somos espíritos num processo de amadurecimento. Temos a nossa condição de escolhas, o Pai dá liberdade para que nós possamos escolher, mas também tem as suas leis, não é? Toda casa tem as suas leis e o universo também tem as leis, né, que o regem e nos regem também. Então, quando a gente quer escapar dessas leis, a gente envereda por caminhos difíceis e nos colocamos na contramão da vontade divina. É aí onde a gente muitas vezes sofre mais do que precisava sofrer. E a doutrina espírita, então, ela vem trazer para a gente toda essa compreensão, mostrar para a gente que as coisas que nos acontecem tem sempre um motivo. Se não é nesta existência, foi em existências passadas. Se não é obra nossa agora, né, de escolhas mal feitas, são de acontecimentos lá do passado, ou são oportunidades como uma alavanca para a gente conseguir o nosso progresso espiritual. Coloca para nós a questão da vida futura, das muitas existências que ainda estão por vir.
Então, isso tudo traz um refresco na nossa alma. Se hoje está difícil, se hoje está complicado, se hoje a gente olha o mundo e vê tantas dificuldades e tantas dores, não é porque Deus esqueceu, Deus se desamparou. Não, não, não. É porque a humanidade assim escolheu, não é? E agora nós estamos colhendo aquilo que plantamos lá no passado. Existe essa necessidade de depuração para que a parte boa seja revelada em cada um de nós. E assim possamos fazer um mundo melhor. A gente não diz tanto da felicidade, não é? Que quer ser feliz? Não. Então, vamos colaborar para que a felicidade, a verdadeira felicidade chegue. Não a felicidade passageira dos prazeres, das alegrias, mas a felicidade da consciência tranquila, daquilo que precisa ser feito e bem feito, ser feito, das nossas responsabilidades. Sermos bons irmãos uns dos outros, um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, um bom tio, um bom profissional, um bom trabalhador, cumprir com a nossa boa parte, sermos bons filhos de Deus na obra da caridade, deixar de pensar só nas nossas vontades, nas nossas dores e lembrar do outro, sair, né? Sair da nossa condiçãozinha de reclamarmos sempre e ir em busca do outro. Então, esse Consolador é aquele que vai ficar eternamente conosco, que nem de Jesus, porque esse veio trazer todas as leis divinas para que a gente pudesse apreciar, compreender que a felicidade está aqui na palma da nossa mão. Nós somos responsáveis por ela, né? Então, vamos assim agradecer sempre a Jesus, a esse mestre querido, a espiritualidade amiga também que vem sempre, já veio aqui com a condição da doutrina espírita e continua vindo para nos informar, nos esclarecer. São irmãos que não se cansam de cuidar de nós. Não é só um trabalho deles, mas eles fazem isso porque nos amam profundamente. Que a gente também possa fazer isso pelo nosso próximo, pelo irmão que vai conosco. Que assim seja, graças a Deus.